Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Mais uma vez é com alegria que nós estamos aqui, na igreja aqui de Poá, aqui em Vila Varela, para essa palestra de hoje à noite, e na esperança de que nós sejamos instruídos, que nós possamos refletir juntos nesse tema, que é um tema, eu acho que super fácil, mas eu vou falar de ideologia de gênero. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Obviamente, nós vamos falar de maneira assim bem introdutória. O assunto, como você bem sabe, possui uma amplitude, e uma profundidade que provoca, e fora a sua polêmica, É um assunto que mexe com a gente por diversos fatores. Mas a proposta hoje à noite, então, é de apresentar um pouco esse tema para vocês, de forma geral, propor uma definição simples, mas honesta sobre o que é ideologia de gênero. Então, nós vamos falar o que é ideologia de maneira bem rápida, que diferença existe entre sexo e gênero, existe diferença? Se existe, qual seria? Então, é conceituar de maneira simples, mas honesta, o que vem a ser esse conceito, ideologia de gênero. E depois, o exercício nosso, vocês vão ver que vai ter aquela fotinha famosa da lente, é tentar entender, obrigado, presbítero, tentar entender esse assunto a partir da cosmovisão bíblica. E no final nós vamos procurar fazer algumas aplicações, simples ainda, porque, de novo, a proposta é apresentar o assunto de modo geral. É a primeira, tenta imaginar que você está pintando a casa, então a primeira mão é essa daqui. Depois é necessário a gente ler muito ainda sobre isso, estudar mais profundamente as Escrituras, mas hoje essa pincelada geral nesse tema. Eu quero fazer uma oração para a gente começar. Sei que nós já oramos, mas eu quero novamente fazer uma oração. Feche os seus olhos. Graças te damos, ó bondoso e misericordioso Pai de toda a criação, no nome de Jesus e confiado somente em Cristo, que nós pedimos a Ti, ó Pai, Teu favor do alto. Dirija-nos, ó Espírito Santo, dá-nos sabedoria, equilíbrio, dá-nos a Tua direção, ó Pai, para que nos textos bíblicos que forem lidos, que eles possam, ó Pai, que eles possam ser expostos, ó Pai, de modo fiel, de modo simples. E nós pedimos a Ti, ó Santo Deus, o favor do alto, para que nós possamos, ó Pai, começar a compreender, ó Pai, ou continuar a compreender esse assunto de uma maneira que agrade ao Senhor, que produza conhecimento em nós e que esse conhecimento glorifique o Teu santo nome, traga edificação para o Teu povo e também nos instrumentalize para que possamos ajudar pessoas que são iludidas, ó Pai, com ensinos antibíblicos. Ajuda-nos, ó bondoso Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então, ideologia de gênero, uma análise introdutória a partir de uma cosmovisão, da cosmovisão cristã. Deixa eu só ver. Opa, vamos lá. Então, um pouquinho do nosso roteiro, que eu quero fazer com vocês essa noite. Eu vou mostrar qual que é o nosso pressuposto, de maneira bem simples. A gente sabe que não existe, é impossível abordar qualquer assunto de modo neutro, então não existe neutralidade. Essa é uma frase que eu vou sempre repetir, não existe neutralidade em absolutamente nada. Eu sou um pastor tentando falar sobre esse tema. Se eu fosse um padre falando desse tema, mesma coisa, o padre não é neutro. Se fosse um cientista com PhD em Harvard, ele também não é neutro. Todo mundo vai ter algum tipo de cosmovisão, ok? Eu acho que apagado fica melhor, hein, querido? Obrigado, viu? Apresentando o fenômeno a partir de um vídeo. Quem estava na palestra, eu acho que de alguns anos atrás, quando eu estive aqui, eu passei um vídeo, sobre ideologia de gênero. Eu vou passar ele novamente, Então não dê spoiler aí, a moçada, a turminha jovem aí, por favor, sem spoiler. Conceituando ideologia de gênero. Qual que é a base filosófica da ideologia de gênero? Ideologia de gênero e qual que é a relação que nós podemos traçar com a natureza humana. A ideologia de gênero, essa proposta, ela concebe o ser humano de uma maneira bem diferente do que a Bíblia ensina. E nós vamos ver isso de maneira bem rápida. Pelo menos 2 ou 3 teóricos da ideologia de gênero, existem vários, eu vou selecionar 2 ou 3. Analisando biblicamente, aqui é uma tentativa de fazer algumas aplicações, relação entre a igreja, a ideologia de gênero e o homossexual, que são questões diferentes.
Algumas considerações finais e aplicações e uma bibliografia, se você estiver interessado em se aprofundar nesse assunto. Aquela fotinha de sempre, então só para deixar bem claro que nós vamos nos esforçar conscientemente, intencionalmente, entender esse assunto a partir da cosmovisão cristã. Se não for a partir da cosmovisão cristã, vai ser a partir de algum tipo de cosmovisão. Mas esse, e assim como qualquer assunto, ele sempre é interpretado, consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, coerente ou incoerentemente, a partir de alguma visão de vida. Tá? Não existe aquele negócio de, você está falando que você é o pastor, então você vai puxar, né, a brasa para o lado da Bíblia. Mas todo mundo vai analisar esse assunto a partir de algum ismo, né, de algum ponto de vista. Como eu disse para vocês, o cientista, ele fala a partir de algum ponto de vista. E esse ponto de vista é que vai definir a abordagem que ele vai traçar. Ok? O cientista também tem algum tipo de fé. Mesmo aquele que jure de pé junto, falou, não, você está mentindo, não tem fé não. Tem sim. É só fazer as perguntas certinhas para ele, que ele vai, de alguma forma, mostrar que ele acredita em alguma coisa. Ok? Uma definição bem simples de pressuposto, todo mundo tem algum pressuposto, mesmo que você não use essa palavra. Pressuposto é a fé que você assume antes de dar o próximo passo dentro de um raciocínio lógico. Repito, todo mundo tem um pressuposto sobre qualquer assunto. E o que é pressuposto? Pressuposto é aquela fé mais básica que você tem. E é a partir dela que você pensa sobre o que você pensa. Pressuposto é aquela fé que você assume no início, antes de começar alguma conversa. Qualquer assunto, como eu disse, ninguém é neutro nesse assunto. Qualquer assunto que você for desenvolver, você vai ter, lá no fim das contas, você tem algum tipo de fé, que você se agarra nela, e é ela que vai definir o que você pensa sobre absolutamente tudo, ok? Então todo mundo tem esse pressuposto. Perdão, todo mundo tem algum tipo de pressuposto, ok? O nosso pressuposto é esse daí. Quero que você abra lá, mesmo que esteja projetado ali. Vai que está errado ali, né? Não a Bíblia, obviamente, mas o que eu escrevi. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, os versículos do 1 até o 8. Provérbios 3, de 1 a 8. Eu vou me concentrar um pouquinho mais no 5 e no 8. Próximos slides eu vou fazer algumas considerações sobre esse texto, mas antes vamos ler esse texto. Provérbios 3, de 1 a 8. Acompanhe a leitura, por favor, ela está escrito assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de tua vida, de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Tem muita coisa, tem muita teologia aqui nesse texto, e eu quero separar para o nosso assunto algumas considerações. 5 considerações sobre esse texto de Provérbios, principalmente do versículo 5 até o versículo 8. De repente você pode separar outras questões aí, tá? O objetivo aqui não é esgotar o ensino do texto, mas para fins do nosso assunto, ideologia de gênero, eu quero fazer 5 considerações. Primeira, o livro de Provérbios, consideração geral. O livro de Provérbios está interessado em ensinar o quê? Ensinar como nós devemos viver aqui e agora. Dificilmente você vai ver em Provérbios, talvez não veja em Provérbios, considerações escatológicas. Tá? Provérbios é um livro de sabedoria, então ele está interessado em te ensinar como que você deve enfrentar os seus dilemas do aqui e agora. O grande objetivo do livro é esse. E como nós podemos alcançar verdadeira felicidade. É um livro de sabedoria. E nós, se você for pegar do primeiro até o último provérbio, você vai ver
algumas indicações, alguns ensinos claros sobre como você deve viver aqui e agora. E se você fizer assim, a consequência disso é experimentar alegria e felicidade. O contrário também é verdadeiro. Se você desobedecer, infelicidade e tristeza vai ser a consequência disso. Deus criou a natureza, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Nós aprendemos em Provérbios, especificamente nesse texto, que Deus criou a natureza, né, o mundo criado, e o homem com sentido, significado e propósito, a priori, e não a posteriori. Deus, quando cria as coisas, Ele não cria e depois que vai dar o sentido, não. Deus, quando criou o mundo, Ele já deu sentido, significado e propósito antes de criar. Deus não criou o mundo e depois fez uma eleição. O mundo serve para quê? Criou a árvore. Ele criou a árvore sem nenhum sentido, sem nenhum significado, sem nenhum propósito. Agora vamos fazer uma eleição para ver para que a árvore serve. Para o que a água serve? Não. Deus cria as coisas já com sentido, significado e propósito a priori e não a posteriori. Ou seja, não existe acaso. Dentro de um universo governado por um Deus onipotente, onipresente, onisciente, não existe nenhuma possibilidade de acaso. Pode ser que aconteça, e às vezes acontece, né, alguma coisa que você não sabe por que aconteceu. Isso existe. Mas você não pode falar que foi o acaso. Deus sabe por que aquilo aconteceu. Eu, às vezes, posso não saber. Ou às vezes eu acho que eu sei e não sei. Por que aconteceu aquilo, Nilson? Não sei. Mas não significa que não tem um propósito. Por que aconteceu aquilo, Nilson? Aconteceu por isso. Eu posso errar nessa minha resposta. Mas Deus não erra. Então, quando Deus cria o homem, e aqui eu estou falando do homem, é ser humano, homem e mulher, Ele não criou para depois dar sentido. Não. Deus já cria o ser humano, homem e mulher, em todos os seus aspectos, em todas as suas esferas, já com significado, sentido e propósito. Tá? Depois a gente vai ter que voltar nisso daqui. Provérbios pressupõe que o homem é um ser limitado, o homem não é ilimitado, só tem um ser que não tem limites e não é o homem, é o próprio Deus, tá? É um ser limitado, bem como um ser caído. Depois ali de Gênesis 3, está na estrutura do ser humano. A queda influencia todos os aspectos do ser humano. Intelectualidade, o aspecto emocional, o aspecto biológico, sexual, o aspecto cognitivo, o aspecto espiritual, fundamentalmente, né? Então, Provérbios pressupõe que o homem é um ser, além de ser limitado, é um ser caído. Então, aqui nós já temos um choque entre uma antropologia bíblica e uma antropologia humanista. A antropologia é a área da filosofia, da teologia, que lida com a pergunta: o que é o homem? Todo mundo, de alguma forma, tem uma resposta para isso, né? E aí existe um choque, existe uma tensão irreconciliável entre a resposta para a pergunta o que é o homem, que a Bíblia dá, e que os ismos humanos dão. Tá? Existe um choque que é irreconciliável. Não dá para reconciliar entre a visão bíblica do homem e a visão humanista sobre quem é o homem. E aí já adiantando um pouquinho, a ideologia de gênero, ela tem uma visão antropológica que não está baseada nas Escrituras, está baseada mais no humanismo. A gente vai chegar lá. Quarta consideração, Provérbios ensina que devemos confiar em Deus e não em nosso próprio entendimento, não em nossos desejos, não em nossos impulsos e não em nossos afetos. Porque o nosso próprio entendimento, ele caiu com o pecado, porque os nossos desejos, impulsos e afetos também caíram com o pecado. Então, se o critério que eu uso para definir o que é certo e errado para a minha vida forem os meus desejos, os meus afetos, né? Para considerar o que é certo, tem que me arrepiar, cuidado, porque o que me leva a arrepiar pode ser uma coisa ruim. E o que me leva, às vezes, a achar uma coisa chata, pode ser uma coisa boa. Às vezes eu me empolgo com coisas ruins e me desempolgo, né? Fico para baixo com coisas que deveriam me colocar para cima. A questão é qual é o critério que define quem nós somos, qual é o critério que define verdade e mentira em termos de o que é o homem, tá? E nós aprendemos em Provérbios, se eu confiar nisso daqui vai dar errado,
E o temor do Senhor, ele possui implicações para o nosso próprio corpo. Obediência a Deus tem implicações em várias áreas, inclusive para o meu corpo. E desobediência a Deus tem implicações para várias áreas, inclusive para o meu corpo. E isso, obedecer a Deus, é saúde para os nossos ossos. Desobedecer a Deus é doença para os nossos próprios ossos. Então, temer a Deus tem implicação para o nosso corpo. E desobedecer também tem implicação para o nosso corpo. Ok aqui? Beleza? Tranquilo? Dá para acompanhar? Vamos lá então. Preste atenção, acho que tem 4 minutos e meio, uma coisa assim. Preste atenção nesse vídeo, tá? Se você que está atrás quiser chegar um pouquinho mais para frente aí, porque é um vídeo legendado, tá? Mas acho que dá para entender. Se alguém quiser chegar mais para frente, tá? Chega aí. Preste atenção e depois a gente comenta um pouquinho. Vamos lá. Tem um som aí? Não, né? Tá. Pode dar um play, ver se sai. Deixa eu voltar aqui. Pode ir? Pode. Vai. Seja lá o que significa isso, não vai funcionar mais. Tá, não vai funcionar, né? Deixa para lá então. Vai. O Faustão que diz, né? Quem sabe faz ao vivo. Ou é quando você não sabe qual é o caso. Aí você vai fazer o que ao vivo? Mas vamos lá. Depois eu posso passar esse vídeo para alguém passar no grupo da igreja, enfim. O vídeo tem 4 minutos mais ou menos. Numa universidade no estado de Washington, a discussão que estava rolando lá era basicamente a seguinte: os banheiros não tinha basicamente mais agora essa coisa de banheiro masculino e feminino. Você pode agora entrar no banheiro que você quiser. E não é só isso. E o cara começou a desconfiar disso e começou a fazer uma pergunta. Então, um repórter ali dos tradutores da direita, que é um grupo um pouco mais conservador, ele chega nessa universidade no estado de Washington, faz o seguinte: chega nos estudantes e começa a fazer algumas perguntas. Uma pergunta que ele faz o que você acha se amanhã ou depois, Vaguinho, eu começar agora a frequentar, a usar o banheiro das meninas? Aí os universitários começam a responder: bom, se você se sente assim, você pode fazer isso mesmo, sem nenhum problema. Ok. Chega num outro estudante e fala: e o que você acha, por exemplo, se amanhã ou depois eu me considerar uma pessoa de, sei lá, 10 anos de idade e querer agora sair da minha sala da faculdade, né, do meu curso que eu estou fazendo, e começar agora a frequentar uma classe lá de adolescentes? Bom, você não está fazendo mal para ninguém. Se isso faz você feliz, sem nenhum problema. Ok. Aí chega depois, tento imaginar que sou eu que estou fazendo essa pergunta. Chego numa outra pessoa e falo: se amanhã ou depois eu me considerar um negro de 2 metros de altura, qual seria o problema disso? Bom, eu vou achar meio estranho, né? Porque você é branco, mas você não está fazendo mal para ninguém, não está violentando ninguém. E se você se sente bem assim, sem nenhum problema. Né? E se amanhã ou depois eu me considerar... Olha só, ele não está fazendo essas perguntas num hospício. Ele está fazendo essas perguntas numa universidade. E as pessoas estão respondendo dessa forma. Tá? E aí ele vai fazendo várias perguntas. A última que eu vou colocar aqui é quando ele pergunta: e se eu amanhã me considerar uma pessoa de 2 metros de altura e mulher chinesa, tem algum problema? Ele falou: eu vou achar meio estranho. Mas se isso, é a mesma resposta, os afetos, aquilo que você sente. Se você se sente assim, se você não está agredindo ninguém, qual seria o problema? E aí depois termina a reportagem, ele termina o vídeo falando o seguinte: não deveria, isso aqui é profundo, não deveria ser difícil para alguém falar que vou usar o meu exemplo, sou um homem, branco, ocidental, mais ou menos 1,76 m, 1,77 m, 93, 94 quilos. Não deveria ser difícil chegar a essa conclusão. Qualquer pessoa chegaria a essa conclusão. Mas parece que não é tão fácil assim. Parece que não é tão fácil. E ele termina dizendo o seguinte: se essas pessoas têm dificuldade para responder essas questões que são elementares, que dirá
das respostas, perdão, que dirá das questões mais profundas, tipo, o que é o homem, o que é a vida, o que é certo e errado. Se elas têm dificuldade para responder o óbvio, imagina só quando a gente entrar naquelas questões éticas, morais, né, existenciais. E aí agora sou eu que estou fazendo a consideração. É dali, é da universidade, dessas grandes escolas, que vão surgir os jornalistas que você vai acreditar, as pessoas que vão fazer peças de teatro que vão te emocionar, essa turma aí que vai começar a escrever roteiro de filme, que vai às vezes influenciar suas noções de romantismo, de amor romântico, enfim. É desse lugar que vai essa turma toda, né? Eu não sei se lá na Universidade do Estado de Washington tem curso de teologia, porque se tivesse é a mesma coisa. É de lá que vão surgir os pastores que vão estar amanhã com o microfone dando uma palestra sobre ideologia de gênero. Então, basicamente é isso, tá? Claro que o vídeo é bem melhor do que a minha explicação, pode ter certeza disso, mas é só para esquentar os motores. Aí você fala assim, bom, isso daí tá longe da gente, né? Não sei se tem algum estudante da USP que tem. E nem precisa ser da USP, né? Quem já foi na USP, quem conhece, se você estuda ou se conhece alguém que estuda, sabe que lá, se eu quiser entrar no banheiro que eu quiser, eu entro, sem nenhum problema. Sem nenhum problema, né? Eu conheço pessoas que dão aula para maternal, primeiro ano, segundo ano, e que os pais enviam seus filhos, né, o menininho de chuquinha e às vezes de batom, em escolas, inclusive, que são confessionais. Se isso acontece em escolas que são mais conservadoras, o que dirá, né, o que dirá daquelas que não são? Então, só para a gente ter uma ideia de que essa discussão é extremamente séria, prática, e que nós devemos ter uma resposta bíblica, amorosa, sobre isso, verdadeira, né, sobre essas questões. Vamos lá, então. Conceituando ideologia de gênero. O meu exercício bem rápido com vocês é tentar entender a expressão separada primeiro, para depois a gente unir, tá? De maneira bem rápida e simples, o que é ideologia e o que é gênero. Vamos lá. De modo muito simples, ideologia é um termo usado principalmente por teóricos marxistas para designar o quê? Um conjunto de ideias que serve para explicar a realidade, só que de forma mascarada, distorcida e falsificada. Ideologia, sim, existem livros e livros e livros escritos sobre isso. Aqui eu estou dando um resuminho em 2 parágrafos no máximo. Lá no início, essa expressão ideologia tinha um caráter um pouco mais, entre aspas, neutro, porque significava basicamente o seguinte, conjunto de ideias. Qualquer conjunto de ideias, ideologia. Não foi inventado, ideologia não é um termo inventado por Karl Marx, quero deixar bem claro. Mas, século XIX, os estudiosos marxistas, principalmente no século XX, foram aqueles que se apropriaram desse termo e aí sim popularizaram. De forma que normalmente hoje, né, quando a gente ouve essa expressão, normalmente vem de teóricos marxistas. E diz respeito ao quê? Ideologia é um discurso que tenta explicar de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, só que sempre baseado, obviamente, não é baseado na escritura, é baseado em alguma coisa criada e que reduz a realidade a esse negócio que foi criado. Por exemplo, por que a gente fala de ideologia de gênero? Porque para os defensores da ideologia de gênero, qual é a estrutura da realidade mais importante que existe? É religião? Não. É a quê? Basicamente é o quê? São as questões relacionadas à discussão de gênero. Então, a ideologia de gênero, de alguma forma, nos ensina que a discussão, os termos mais importantes da realidade que é formada por aspectos intelectuais, aspectos emotivos, por questões sociais, questões econômicas, questões de ordem religiosa, política e por aí vai. O que é mais importante para os teóricos da ideologia de gênero? Questões relacionadas de gênero, basicamente isso. Se você for, por exemplo, um marxista, né? O marxista interpreta a realidade crendo que o que existe de mais importante na realidade é a questão econômica. É a economia
que é a estrutura mais importante de toda a realidade. Então, para ser ideologia, tem que ser o quê? Uma explicação da vida, uma explicação do mundo, que reduz essa explicação a um elemento ou dois elementos que são criados. Ideologia, basicamente, é isso. Karl Marx, século XIX, trata-se de para ele, o que é ideologia? Trata-se de uma falsa consciência forjada pela burguesia para impedir que os proletários possam adquirir a verdadeira consciência das causas que explicam a desigualdade social. Isso inclui política, direito, religião e metafísica e outras questões. Então, para Karl Marx, ideologia é esse discurso falso. Por exemplo, o que a igreja prega, do ponto de vista marxista, é uma ideologia. Porque tudo isso que a gente ouve no domingo, de manhã ou à noite, a pregação de algum pastor que fala sobre a existência de Deus, a queda do homem em pecado, os efeitos degenerativos do pecado e a nossa necessidade urgente da pessoa e da obra de Cristo na nossa vida, tudo isso daí para Karl Marx é uma enganação. Isso daí é uma tapeação que engana o povo, que cega vocês para aquilo que realmente é mais importante. Do ponto de vista marxista, o cristianismo, a pregação cristã, é papo furado, é ideologia, porque engana as pessoas. Religião é o ópio, é a droga do povo. Você tem que ser liberto disso, emancipado, libertado dessas mentiras aí que o cristianismo propaga. Está dando para entender? Ideologia é um discurso. Nós ouvimos discursos todos os dias. Quando você liga os canais de televisão, de alguma forma, por trás existe um discurso. Resta saber se esse discurso é cristão ou não. Ok? Vamos lá. Popularmente, o que é gênero? Então, ideologia é isso. O que é gênero? Gênero é apenas um sinônimo para sexo, usado para diferenciar masculino e feminino, ou homem e mulher. No pensamento marxista em geral, e no feminista em particular, gênero tem um significado diferente. Então, basicamente é o seguinte, a gente está tentando entender ideologia, demos já uma passada geral, agora gênero. Para falar de gênero, eu tenho que falar de sexo necessariamente. Em termos gerais e populares, são termos sinônimos. Quando a gente fala de gênero, a gente está falando de sexo. Qual que é o seu gênero? Masculino. Qual que é o seu sexo? Masculino. Então, em termos populares, gênero e sexo são sinônimos. Quando a gente tenta aprofundar um pouquinho mais os estudos, a gente vê que tem uma certa diferença. Qual é a diferença? Simples de entender. Sexo tem a ver com a esfera biológica, ou seja, o sexo já é dado quando você olha para a genitália de alguém. Está ali, o neném nasceu, ali você já tem dado o sexo. O neném nasceu, você já sabe de cara se é homem ou mulher. Tranquilo? O que é gênero? Se sexo tem a ver mais com a estrutura biológica, gênero não é que não tem a ver com isso, mas tem mais a ver com a estrutura psicológica e sociológica. Eu não tenho filhos ainda, espero tê-los, mas, por exemplo, neném nasceu hoje, João nasceu hoje, o sexo já está ali. Mas dá para afirmar que João, homem, óbvio, João, homem, ele já tem o seu gênero definido, ele pode argumentar e defender a questão, todos os aspectos do gênero já estão dados nele ali, e ele pode elaborar questões sobre isso? Provavelmente não. Sexo já está ali. Por quê? Está totalmente ligado a uma questão biológica. Gênero são as implicações disso no aspecto sociológico e psicológico. E não é que, pode ser, é claro, e a gente vê isso várias vezes, o próprio vídeo deixa isso para a gente claro, na explicação que eu dei para vocês, é possível que alguém, e essa é a discussão, é possível que alguém tenha, ele nasceu homem, o seu sexo, mas ele comece agora a ter, na sua dimensão sociológica e psicológica, uma não identificação com o seu sexo. Preste atenção nisso. Se ele for educado, orientado da maneira correta, a ideia é que o quê? Ele sintonize as suas concepções sobre gênero e que ela fique sintonizada com o seu sexo. Se ele for bem orientado, a ideia é essa. Pode ser que alguém, homem ou mulher, passe por algum tipo de dúvida. Eu estou num corpo de homem, mas
eu tenho lá as minhas crises. Então está existindo uma não sintonia entre o aspecto biológico e o aspecto psicológico, sociológico. Se ele for bem orientado, a ideia é o quê? É que o aspecto sociológico, psicológico se sintonize com o aspecto biológico. Ok. A grande questão é quando existe uma ideologia que, longe de buscar sintonia, ela defende a não sintonia. E aí, essa é que é a grande discussão. Deu para entender a discussão? Deu para entender o grande ponto? Ok? Vamos lá. Teóricos da ideologia de gênero afirmam que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada indivíduo deve construir sua própria identidade, isto é, o seu gênero, ao longo da vida. Homem e mulher, portanto, seriam apenas papéis sociais flexíveis, que cada um representaria como e quando quisesse, independentemente do que a biologia determine como tendências masculinas e femininas. Tá? Um analista que fez essa afirmação. Então, é possível, e essa é uma das expressões, né, uma das implicações do pecado no ser humano, que às vezes existe essa disfuncionalidade entre o aspecto biológico, sexo, e o aspecto psicológico, sociológico, gênero. Se a pessoa for bem orientada, o caminho é para a sintonia. Se a pessoa for mal orientada, o caminho é para não somente a não sintonia, mas também para a justificação de que o errado é a sintonia. E é isso que a gente, de alguma forma, pode experimentar quando a gente lê alguns livros, lê algumas revistas, olha, né, dá uma olhada em alguns canais de televisão, ou em algumas palestras e aulas e por aí vai. A Shulamit Firestone, ela, em seu livro A Dialética do Sexo, de 1970, tá? 1970, ela afirma o seguinte: a meta definitiva da revolução feminista deve ser, igualmente, ao contrário do primeiro movimento feminista, não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a própria diferença de sexos. As diferenças genitais entre os seres humanos já não importariam culturalmente. Tá? 1970, não foi ontem não. Tá? E lembrando, a palestra não é sobre feminismo, né? Mas quando a gente fala de feminismo, todo mundo que já leu alguma coisa sabe que existem as famosas 3 grandes ondas do feminismo. A primeira onda do feminismo, início lá do século XX, nessa dá para a gente até brincar, né? Hashtag tamo junto, porque é mais ou menos assim, buscava-se o voto, a legalidade, o direito do voto para as mulheres também, né? E a questão de poder trabalhar, salários dignos, essa coisa toda. Ok, primeira onda feminista, de maneira muito geral, tinha basicamente esses objetivos. Aí quando você vai lá para a década de 60, e tem uma filósofa que nós vamos ver aqui, né, principalmente com Simone de Beauvoir, aí você tem outros objetivos. Aí você tem a questão sexual, de independência sexual, uma filosofia humanista e antibíblica por trás disso, e aí fica muito difícil um cristão, né, comungar dos valores da segunda onda do feminismo. E a terceira onda, que a gente está experimentando agora, é pegar a segunda onda e se alastrar, né, radicalizar. Vamos lá. Judith Butler, que já esteve aqui no Brasil, se não me engano, umas 2 vezes, né? Inclusive a última vez que ela esteve, acho que 2 anos atrás, teve alguns protestos lá na USP, enfim. Em seu livro, Questão de Gênero, o Feminismo e a Subversão da Identidade, ela afirma o seguinte: o gênero é uma construção cultural, por isso não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Ou seja, gênero é uma coisa construída culturalmente, do jeito que a cultura, de alguma forma, orientar, e sexo é uma outra coisa. São coisas muito diferentes. Na mesma obra, Judith Butler ainda defende que o homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como feminino. Ou seja, de acordo com a cultura sua, é que se define o que é masculino ou feminino, gênero, sempre diferente daquilo que é sexual. Tá?
Reverendo Heber Júnior tem uma frase interessante sobre essa questão. Ele disse o seguinte: ideologia de gênero é uma nova maneira de se legitimar anseios antigos. Claro que quando nós estamos falando sobre a ideologia de gênero, é uma discussão um pouco mais recente. Mas o problema que a ideologia de gênero lida é um problema que existe desde Gênesis 3. Caminha mais um pouquinho, você vai ver Sodoma e Gomorra, né, que tinha esses mesmos anseios. Mas ali existia toda uma... Né, alguns concordavam, outros discordavam. O próprio Deus manifestou o seu juízo sobre aquela sociedade. Hoje, o que nós vemos é uma defesa, né, uma busca por legitimação cultural, uma busca por legitimação filosófica e uma busca por legitimação no campo do direito. E, ao mesmo tempo, uma ridicularização da questão monogâmica e da questão de que sexo e gênero são questões que devem, de alguma forma, estar sintonizadas. Tá? Então, por isso essa frase aqui, ideologia de gênero é uma nova maneira de se legitimar anseios antigos. Então, isso é que acontece com a pessoa. Né? Eu sou o quê? Eu não sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que eu imagino que eu sou. Então, se hoje eu me imagino desse jeito, eu sou desse jeito. Se amanhã, porque os meus afetos mudaram, as minhas inclinações emotivas mudaram, eu me imagino de outro jeito, eu sou do jeito que eu quiser. Basicamente é isso que a gente vive. Tá? Qual que é a base filosófica da ideologia de gênero? Vou passar bem rápido. Nem sempre a gente lembra disso daqui, mas é um movimento romântico, né? É o romantismo. E quando a gente está falando de romantismo, não é de filme romântico, tá? É de um movimento literário filosófico, tá? Que você consegue datar no tempo, século XVIII, século XIX, principalmente século XVIII, um pouco, século XVII, século XVIII, perdão, e que tinha algumas características, preste atenção. Movimento literário e filosófico no final do século XVIII, início do XIX, 17 tem alguma coisa, enfatizava o sentimento espontâneo, verdade é aquilo que é espontâneo, tá? E a liberdade individual como resposta ao racionalismo do iluminismo. Algumas características do romantismo: antropocentrismo, homem sempre no centro, supervalorização das emoções pessoais, ou seja, o que define o que é verdade é aquilo que me emociona. Sentimentalismo, muito parecido aqui, né, com as emoções pessoais. Subjetivismo, não existe algo que é objetivo, válido para todos. A minha opinião pode ser diferente da sua, que pode ser diferente de você, e todas elas podem ser verdadeiras, porque a verdade ela é subjetiva. Depende de como você percebe a realidade. Não existe uma verdade válida para todas as pessoas em todos os lugares. Tá? O egocentrismo, você é o centro, e a fuga da realidade. Existe uma decepção com aquilo que é realidade. A vida não faz sentido se for vivida só com a realidade, e eu devo buscar meios, sejam eles quais forem, para fugir da realidade. Então, se eu tiver que beber bastante, eu bebo, porque isso me traz fuga da realidade, né? Fumo, e se eu tiver que experimentar, fazer o experimento que eu quiser com o meu corpo, se isso me der prazer, mesmo que momentâneo, mas me faça fugir da realidade, é isso que eu devo fazer. Tá? Há uma ligação íntima entre marxismo, entre o feminismo atual e os proponentes, né, os defensores da ideologia de gênero. Há uma comunhão teórica entre essas três propostas ideológico-religiosas. E é assim que eu as classifico. São propostas ideológicas religiosas. Ideológicas por quê? Porque é um conjunto de ideias que se apega a um elemento da realidade, reduzindo a realidade toda a esse elemento. No caso aqui, a discussão sexual. Né? Por que são religiosas? Porque tem explicações sobre de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. É um apego idólatra àquilo. Tá? Ideologia de gênero e a natureza humana. Então, eu tenho que relembrar isso com vocês, que a gente vai tentar interpretar tudo isso daqui considerando essas três expressões: criação, queda e redenção. Tudo foi criado por Deus e para Deus. Em Gênesis 3, a natureza e o homem cai, né, e a natureza sente os seus efeitos. E em Cristo,
somente em Cristo todas as coisas são redimidas. Então esses são os critérios para se compreender esse tema e qualquer outro tema que você quiser. Segundo a ideologia de gênero, isso aqui é um resumo, acho que bem interessante. Primeiro, segundo a ideologia de gênero, o homem é naturalmente bom, uma afirmação antropológica. Naturalmente o homem não é mau. Naturalmente o homem é um ser bom. Por isso é que ele é confiável. Se eu sou bom, então eu posso confiar nos meus afetos. Se eu sou ruim, eu tenho que duvidar dos meus afetos. Porque eles podem ser confiáveis ou não. Mas se eu sou bom, por que você vai duvidar daquilo que vem do seu coração? Ok? Para a ideologia de gênero, para experimentar felicidade e realização existencial, o ser humano deve dar vazão aos sentimentos, anseios, afetos e desejos. Até porque nós somos bons. Então, o que pintar de vontade, não acredite em nenhum discurso que diz que você deve reprimir. Não, dê vazão, porque isso é bom por natureza. O homem deve se libertar de tudo aquilo que o impede de experimentar a realidade citada anteriormente, né? Aquilo que vem dos seus... aquilo que é manifestado pelos seus anseios, desejos e afetos. E preste atenção nisso. Devemos desconstruir todos os discursos que privam o ser humano de experimentar a sua realização. O cristianismo é o principal inibidor da realização do ser humano. Do ponto de vista de um pensador coerentemente marxista, humanista, feminista, o grande inibidor da realização do ser humano é o cristianismo, porque ele diz que você deve duvidar de você, você deve dizer não para você, você deve matar a carne, mortificar a carne. Se o seu coração é um coração corrupto, e na verdade a Bíblia diz que não é isso, né? É desesperadamente corrupto, então de lá não vem coisas boas não, a não ser que alguém vá até o seu coração e faça uma obra redentora. Fora isso, o que vem de lá é podre. Então perceba que tem uma tensão irreconciliável, né? Como a gente disse lá no início, entre cristianismo e entre humanismo. A identidade do ser humano é definida por quem? Pelo próprio ser humano. Quem define quem eu sou eu mesmo. Quem define quem eu sou não é o meu próximo. Quem define quem sou eu não é a maioria. Quem define quem sou eu não é uma filosofia. Quem define quem sou eu não é Deus. Quem define quem eu sou eu mesmo. Tá? E não é o sexo que define a identidade sexual do homem. Homem, no caso aqui, ser humano, tá? Mas é o gênero. Ou seja, não é o biológico que define a sua questão sexual. Quem define a minha identidade sexual é como eu penso. É o meu gênero. O sexo é biológico. O gênero diz respeito ao papel do homem na sociedade. O homem aqui que eu falo, é até difícil falar, porque eu coloquei homem, na verdade eu quero dizer ser humano. Né, se algum adepto da ideologia de gênero falou, Nilson, está errado aí, não é homem não, porque o homem você já está pressupondo gênero. É ser humano, seja mais respeitoso. Né? Então, quem define sou eu, o aspecto psicológico e o aspecto sociológico. Tá? Não é o aspecto sexual. Principais teóricos, vou citar aqui a Simone de Beauvoir, na verdade eu já citei um pouquinho ela, né? Essa senhora aqui. Esse aqui é o Jean-Paul Sartre. Né, eles ficaram durante um bom tempo. Né? Essa aqui é uma questão, acho que do ano passado ou retrasado do Enem. Tá? E caiu, né, de um livro lá do O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Lá está escrito assim, você não vai ler, então confie na minha leitura aqui. Tá? Vamos ver se vamos lá. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico, define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam o feminino. Então, a mulher é basicamente um ser que habita esse espaço vago entre o macho e, segundo ela mesma, entre o castrado. O feminino não é o feminino. O feminino é algo que não é masculino, mas também que não é o que a Bíblia define como sendo feminino. Quem define o feminino, e ela vai entrar nessa discussão, que a gente chama hoje de identidade de gênero, mas defendendo, né, a soberania do feminino, que para ela é uma outra coisa. Tá? Mas não é a sociedade que define isso, nada disso. É você mesmo que define.
A Judith Butler, que também já citei, que era só uma frase aqui dela, né? Não existe para Butler, essa aqui é uma frase de um analista, não existe para Butler um corpo natural, pré-existente, pois todo o corpo está inscrito na cultura e é, portanto, significado pelo quê? Pela linguagem e pelas práticas. Mudou a linguagem, muda o que é corpo. Mudou as práticas, você muda. Não existe algo que é dado. Todos os corpos são, então, generificados e o gênero pode ser entendido como a estilização do corpo a partir da materialização do sexo. Ou seja, de acordo com que você vai tendo relações, você toma a forma daquilo com que você se relaciona. Se eu me relaciono com seres humanos, sejam eles quais forem, eu de alguma forma vou introjetar na minha sexualidade isso. Agora, se eu me relaciono com outros seres, e aí você fala, Nilson, o assunto está ficando meio complicado, né, cara? Mas se eu não assisti ainda, né? Quero assistir só por um exercício de professor, mas eu acho que o filme que ganhou o último ou penúltimo Oscar foi A Forma da Água. E analistas bíblicos, analistas sérios, analistas, né, que entendem de cultura e fazem uma boa análise da Escritura, diz que A Forma da Água, o filme que ganhou o Oscar há 1 ou 2 anos atrás, é a introdução sutil da animalização em Hollywood, ou seja, do relacionamento tranquilo entre um homem, um ser humano, e um animal. Hollywood. Não estou falando de um filme independente, que você tem que, sabe, entrar escondido. Não. Filme que ganhou o Oscar. Tá? A Luísa Bertrame D'Angelo, falando sobre o conceito de corpo, né, isso aqui, quem faz essa afirmação é ela. Tá? Analisando teologicamente a ideologia de gênero. A questão mais básica e na minha opinião, essa é a questão mais básica. Tá? Quem tem autoridade para definir a identidade humana? Quem tem autoridade para definir quem é você? É você? É a maioria? É a cultura? Ou é quem criou você? Claro que fazer uma pergunta dessa, né, na Bíblia, não, na igreja, né, não pode ter outro tipo de resposta. Mas a gente sabe que saindo desse ambiente aqui, né, se eu tivesse o poder lá do Thanos, né, estalar dos meus dedos, eu transfiro vocês agora para uma universidade pública, numa aula de filosofia ou antropologia lá na USP. Vocês teriam a mesma facilidade de levantar a mão e falar, quem define é Deus. Né? Quem já teve essa experiência sabe como que rola essas paradas aí. Né? Quem que é? A sociedade? É o homem interior? É o Criador? Por favor, abra sua Bíblia lá, Gênesis 1, 26 e 27. Gênesis 1, 26 e 27. Lá está escrito assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, isso aqui é o texto da criação. Gênesis 3, o texto da queda. Inclusive, a estrutura sexual também foi distorcida. E em Cristo, todo ser humano, inclusive a estrutura sexual, é redimida progressivamente. Mas a gente está na criação. E se você quer entender quem nós somos, a gente tem que perguntar para o autor quando ele nos criou. E essa é a resposta. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, existem características de Deus que elas são passadas para o ser humano, né? Vou citar aqui só uma. Deus é um ser fundamentalmente relacional. O ser humano também, por refletir a imagem de Deus, é um ser também que é fundamentalmente relacional. Se relaciona primeiro com Deus, com o próximo, com a ordem criada, com a natureza. E em termos de gênero, em termos de sexo, só existem dois: masculino e feminino. Homem e mulher os criou. Obviamente, um ateu, um agnóstico, ou seja, alguém que não crê na Escritura, se ele usar uma cosmovisão que não seja tão afastada da Escritura, ele também chega a essa conclusão. Não precisa ser cristão para admitir que, em termos de gênero, só existem dois: masculino e feminino. Mas
Quando existe uma ideologia por trás de qualquer tipo de estudo, chamado de estudo científico, em qualquer área, a nossa área que é a biologia, e que de alguma forma seja anticristão, esse anticristianismo, essa ideologia anticristã, vai pegar esses estudos biológicos e vai direcionar para onde ela quer. Ok? Sempre vai direcionar. É por isso, é desse ponto de vista que eu afirmo, baseado, né, em todos os estudiosos aí, cristãos sérios, que não existe nenhuma pesquisa científica que seja neutra do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de cosmovisão. Porque eu sempre fazia essa brincadeira, né? Mas, pastor, eu discordo, porque eu li em tal revista que a ciência disse tal. Como assim ciência? Você tem um telefone da ciência que eu possa ligar, né? Essa brincadeira eu fiz com os adolescentes, né? Dá o telefone da ciência que eu quero conversar com a ciência. Não existe isso. O que existe é um cientista que fala em nome da ciência. E esse cientista tem uma fé. Esse cientista acredita em algumas coisas e não acredita em outras. E é essa fé do cientista que vai direcionar para um lado ou para o outro os seus estudos. Né? Eu sou da área da história, da teologia também. Né? Não existe nenhum teólogo que seja neutro. É indesejável que seja neutro. Do ponto de vista bíblico, um bom teólogo tem que ser o quê? Bíblico. E a Bíblia não é neutra. Do ponto de vista bíblico, um teólogo é horrível quando ele se afasta da Escritura e começa a se vender para algum ismo humano. É assim na biologia, é assim no jornalismo, é assim na língua portuguesa, é assim nas ciências ditas mais matemáticas, exatas, é assim em qualquer ciência. É assim na pedagogia, é assim em qualquer área. Tá? Na ideologia de gênero, há uma revolta da alma, é o coração, né? Em relação ao corpo. Quem disse isso foi o nosso irmão batista, lá, o Jonas Madureira. Existe uma revolta da alma, né, o coração, em relação ao corpo. É como se a pessoa estivesse dizendo, eu sei que eu estou nesse corpo, mas eu não sou assim, eu não quero ser assim. Existe algo que aponta para outra questão. Eu sei, eu olho para o meu corpo, eu sei que eu sou homem, mas eu não quero ser assim. Eu estou insatisfeito por ter sido criado assim. É uma rebelião contra o próprio corpo e, lá no fundo, é uma rebelião contra quem criou essa pessoa nesse corpo. Uma rebelião contra o próprio Criador. Tá? A ideologia de gênero possui uma visão ingênua, distorcida e antibíblica da natureza humana. Ingênua porque acha que o ser humano é bom por natureza. Isso é um conceito russoniano. É Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau que dizia, o homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Esse conceito russoniano foi pego, né, por Karl Marx, e a maioria, né, das influências que nós temos nas escolas são influências nesse sentido. É distorcida porque distorce o padrão, né, que Deus criou. E totalmente, consequência, né, totalmente antibíblica. Não há nada mais adâmico, ou seja, mais que ecoa o pecado de Adão, do que negar a nossa real identidade. Somente em Cristo é que temos nossa real identidade redimida, né, fazendo uma aplicação. Estou chegando no final, viu? Vamos lá. Algumas considerações sobre esses termos aqui. Igreja, ideologia de gênero e homossexual. A igreja deve buscar preparação na palavra para responder aos desafios que lhes são apresentados. E esse é um dos vários desafios. Né? É possível, eu vou falar isso um pouquinho mais no final, mas é possível que a gente tenha pessoas que nós amamos, né? Na família, na igreja, no bairro, e que, de alguma forma, foi seduzido por esse tipo de ensinamento. Nós estamos individualmente e coletivamente preparados para oferecer uma resposta que seja bíblica, fundada na Bíblia, firmemente bíblica e sensivelmente a uma pessoa que está sofrendo por causa disso? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Tá? A ideologia de gênero possui um discurso totalmente incompatível, né, com o cristianismo. Há homossexuais, isso aqui é interessante, que discordam da ideologia de gênero e da militância em torno dessa proposta. Claro que há. Existem pessoas, né, que afirmam para você, eu sou homossexual, mas eu não acredito na ideologia de gênero e nunca eu discordo da militância LGBT. Mas eu sou homossexual. Tem pessoas que podem dizer isso para você. Né? A igreja deve fazer distinção entre ideologia de gênero e os homossexuais, é óbvio.
né? É óbvio que existe uma diferença. No primeiro caso, deve haver uma resposta firme e clara contra esse discurso anticristão. Ideologia de gênero não é uma pessoa. Ideologia de gênero é uma ideologia, é um discurso. O que a gente deve oferecer a isso é uma resposta contundentemente bíblica. Tá? No segundo caso, deve ser apresentada a mensagem do Evangelho, né? No caso da pessoa, da necessidade de arrependimento e da necessidade de fé, o Redentor Jesus Cristo. E as considerações finais que eu faço são essas aqui. O homem e toda a criação foram criados por Deus para funcionarem dentro da estrutura criacional, homem e mulher, macho e fêmea. Essa é a estrutura. Eu lembro de um professor que dizia assim, ó, Nilson, todas as vezes que você brigar contra algo que é estrutural, a estrutura permanece intacta, você que se quebra. Todas as vezes. Deus já nos criou dentro de estruturas sociais, físicas, biológicas. E se isso que você está brigando é uma estrutura criada por Deus, é você que vai ser quebrado e arrebentado. A estrutura continua intacta, né? E nós somos criados dentro de uma estrutura criacional. A ideologia de gênero prega uma liberdade. A partir do quê? A partir da subversão da ordem criacional. Deus deixa bem claro, você só é livre dentro dos meus limites. A ideologia de gênero diz, dentro desses limites você é um escravo. Para ser livre, arrebente com esses limites. Tá? Só existe liberdade real e autêntica dentro dos limites de Deus. O exemplo, né, bem simples aqui, o exemplo da linha da pipa e dos trilhos do trem. A linha, se alguém já teve, né, se alguém soltou pipa alguma vez, né, eu já soltei, você sabe que a pipa, ela só tem liberdade se ela estiver presa na linha. Isso é paradoxal, né? Como assim liberdade, preso? Para ter liberdade eu tenho que estar solto. Não, isso é viagem que você aprendeu em filme da Disney, essas coisas todas que arrepiam a gente, mas é tudo mentira. Liberdade só existe dentro de alguns limites. A pipa, por exemplo, é assim. A emoção sua é de vê-la dançando para lá e para cá, cortando outras pipas, né? Tem que ter isso ali também, tem que ter essas emoções. Passa um cerol ali com cuidado, longe de motoqueiro, essas coisas todas, né? Lá em Minas era assim, vocês são paulistanos que erram nessas coisas. Mas a emoção sua é o quê? É soltar a pipa, e enquanto ela é sua pipa. A partir do momento que alguém vem e corta, acabou. Ela não está livre. Ela está agora perdida ao sabor do vento. Né? Se você já teve a sua pipa cortada, você sabe disso. Ninguém que está lá soltando cortou, oh, que maravilha, não. Ela perdeu a liberdade, porque a liberdade da pipa é proporcional à sua prisão da linha. Os trens é a mesma coisa. E trem dá para a gente entrar até num aspecto mais dramático. O trem só é livre enquanto ele está dentro dos trilhos. Se você duvida disso, você sabe o que acontece se você estiver dentro de um trem que sai dos trilhos. Você morre. Então só existe liberdade dentro dos trilhos. Só existe liberdade para a pipa na linha. Só existe liberdade para o ser humano dentro dos limites ilimitados de Deus. Né? Eu quero ler o último texto com vocês, Romanos 1, 28 e 32. Romanos 1, 28, 32. Esse aqui é o resultado daqueles que querem liberdade longe da prisão de Deus, né? Da escravidão de Deus. Agostinho que dizia, quer ser livre? Seja um escravo de Cristo. A realidade mais libertadora que existe é quando você é 100% escravo de Cristo. Porque você está sendo escravo da liberdade. É estranho isso, né? Escravo da liberdade. Só existe, do ponto de vista bíblico, liberdade quando você é totalmente escravo de Cristo. Você começou um pouquinho, um tiquinho só, a ficar emancipado de Cristo, já é escravidão. Porque liberdade é só estar totalmente preso ao meu libertador. Preso ao libertador, né? Olha só, isso aqui é o contrário. Isso aqui são as pessoas que deram ouvidos ao discurso humanista de que existe liberdade fora dos padrões de Deus. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Para quê? Para praticarem coisas inconvenientes,
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Isso aqui é muito... provoca temor, né? O pior castigo não é quando Deus disciplina alguém. Obviamente que não, porque Deus só disciplina quem Ele ama. Deus não disciplina quem é bastardo. Deus só disciplina e corrige quem é filho. Um bom pai faz isso, né? Deus não castiga mais o cristão, porque o castigo foi para Cristo. Agora, e às vezes a gente acha que é o contrário, né? Se a gente está sofrendo por algum pecado, na verdade Deus não gosta da gente. Não. Deus só corrige quem Ele ama. A pior realidade é quando Deus tira a mão e deixa você agora seguir o curso do seu coração. Isso é o pior que existe. Essa guerra se apresenta como uma guerra cultural. Toda guerra tem um fundo espiritual, né? Então isso que você vê nos cinemas, nos desenhos, né, e que às vezes sorrateiramente vão entrando, é uma guerra cultural, é uma guerra de cosmovisão, né? Eles chamam de guerra cosmovisional. Mas como a cosmovisão está sempre fundamentada no coração, e o coração é fundamentalmente religioso, no final das contas essa guerra é uma guerra de deuses. Do Deus verdadeiro contra os deuses falsos, que na verdade não existem, foram criados pelo coração idólatra do homem. É uma guerra espiritual, tá? Essa guerra é travada na esfera pública, que normalmente é um contexto onde Deus não é considerado, ou então é considerado um inimigo. Quem define as leis, né, são as grandes convenções. E é difícil você ver, hoje na maioria dos países, cristãos tendo algum tipo de voz. Porque quando levanta a mão e fala, isso, né, a Bíblia de repente é contrária. Ou quando usa uma linguagem técnica para falar a mesma coisa. Calma aí, a gente está na esfera pública. Você quer ser cristão? Então seja, mas lá na igreja. Tá? Então você é cristão quando? É o que o mundo vai dizer. É quando você adentra a igreja. Ok, ali você exerce o seu cristianismo. Saiu da igreja e entrou agora na redação de um jornal? Não, deixa o seu cristianismo de fora. Isso, entrou agora no hospital, deixa o seu cristianismo de fora. Vai exercer agora a medicina, é domingo. Segunda a sexta, você está agora no ambiente acadêmico, você está no seu trabalho. E outras pessoas têm outros tipos de fé. Então respeite a fé das pessoas. Como se fosse bem assim, né? Como se de repente se você entrasse lá fosse neutro. Porque não é neutro. Né? Quando, por exemplo, ainda não li a matéria, eu separei a matéria para ler, né? Eu separei agora há pouco tempo no meu celular, que agora na questão da discussão do aborto, eles não defendem só a morte do ser humano que está dentro. Já existe um conceito que não é de hoje não, já tem algum tempo. Está começando agora a ter a expressão jurídica dessa defesa, tá? O quê? Agora o aborto, inclusive com alguns dias depois do nascimento. Olha só que tem uma mudança de linguagem, porque o nome disso não é aborto, o nome disso é assassinato. Na verdade o aborto já é assassinato intrauterino. Agora já tem gente pensando filosoficamente e juridicamente.
na defesa, né, na possibilidade da morte de uma pessoa depois que ela sai do ventre. Ou seja, são filósofos que pensam isso, são professores de universidade que pensam isso, né? Tem um professor que é australiano, né? Ele foi professor de ética na Universidade de Boston, se não me engano. Tem vários livros lançados aqui no Brasil, pelo menos uns 3, se não me engano, e já deu palestra na USP, né? O Peter Singer, se não me engano. E ele defende qual é o problema, né, de você, de repente, gostar de animal. E eu não estou falando gostar de animal do jeito que você está, né, porque tem crianças aqui. Todo mundo adulto aqui entendeu. Ele é professor de ética. Professor de ética. Qual é o problema? Se existe consentimento de ambas as partes, qual é o problema? E aí as pessoas dizem que isso é neutro, né? Existe uma contradição evidente. Os mesmos que dizem meu corpo não me representa, né? Hashtag meu corpo não me representa, são os mesmos que afirmam o corpo é meu corpo, minhas regras. Não é isso? Não é contraditório? Ou seja, nesse caso nem precisa ir para a Bíblia, é só usar a lógica simples. As mesmas pessoas que dizem eu estou insatisfeito com o meu corpo não me representa. Quando elas querem entrar nas questões sexuais, meu corpo não me representa. Quem são vocês cristãos para falarem isso? Se eu quero hoje ser homem, amanhã mulher, sem problema. São os mesmos que dizem, quando o assunto é aborto, meu corpo, minhas regras. Ué, você acabou de falar que o corpo não representa, agora o corpo é as suas regras? Então existe uma contradição, né, gigante nesse ponto. Enfrentemos esses desafios tendo a Bíblia como nosso referencial absoluto. E a teologia e a história como bons amigos. Bíblia é referencial absoluto. Teologia e história como amigos, né, é o famoso pedir ajuda para os universitários. Quando os nossos irmãos do passado enfrentavam problemas desse calibre, como que eles entenderam? Como que eles se posicionaram? Vamos tentar aprender com eles? Claro que os problemas são diferenciados, mas a gente sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, com quem a gente pode aprender e deve aprender. Uma palavra aos pais. É o último slide, tá? Uma palavra aos pais. Ore com e pelos filhos, e caminhe com seus filhos. Uma palavra aos líderes. Discipule e ensine sobre identidade cristã e sobre teologia do corpo, né? Talvez seja um termo um pouco novo para alguns, né? Mas qual o entendimento bíblico sobre o corpo? Masculino, feminino? Falar sobre isso. Uma palavra aos filhos. Alguém leia para mim, por favor, Eclesiastes 11, 9 e 10? Eclesiastes 11, 9 e 10. Eu tinha esquecido que tem mais um. O último texto bíblico é esse daí. Eclesiastes 11. Todo mundo conhece, né? Eclesiastes capítulo 11. Eu vou ler aqui só porque eu estou com o microfone. Lá está escrito assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então existe sim uma palavra aos pais, existe uma palavra aos líderes, mas há uma palavra para você, adolescente, jovem, para você, filho, né? Busque saciar dentro do ensino bíblico aquilo que agrada ao teu coração. Quando você buscar fora, saiba que disso Deus te pedirá contas, né? Uma palavra aos que sofrem. Os que sofrem aqui são as pessoas que de alguma forma acreditam na ideologia de gênero, são pessoas que acreditam, que sofrem com essa questão sexual, né, nas mais variadas formas. Há uma palavra bíblica também para você. Em Cristo há esperança e redenção. Se arrependa, entregue tudo a Ele e permaneça nele. Ou seja, nós temos às vezes uma tendência, né, de achar que esses pecados são pecados que não têm redenção, que não têm perdão. E é óbvio que isso é uma mentira do ponto de vista bíblico. E então, claro que existe perdão, existe recomeço, existe redenção, existe uma segunda, uma terceira, uma quarta chance dentro dos propósitos de Deus. Há esperança para aqueles que sofrem com questões sexuais, de qualquer espécie,
tanto aqueles que são militantes desses movimentos, quanto aqueles que não acreditam nesses movimentos, mas têm dificuldades nessa área, na questão da homossexualidade, e para os heterossexuais que têm dificuldade em outras questões relacionadas a sexo, né? Adultério, traição, pornografia, essas coisas todas. Há perdão, há redenção, há necessidade de arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E uma palavra à igreja em geral: oremos, estudemos a palavra, ensinemos de forma bíblica, amorosa e clara sobre esses temas. Não vai adiantar absolutamente nada, né? Eu chegar e acusar, não sei o que, aquela coisa toda. A pessoa já sabe provavelmente que ela está errada, que ela precisa de uma orientação bíblica e sensível ao drama que ela está vivendo. Acolhamos os que sofrem e apresentemos o Redentor. Que Deus seja conosco. Era isso que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Esse tema que é bastante espinhoso, desafiante. E aqui é só uma noção assim muito geral. Muita coisa tem que ser ainda falada, tanto do ponto de vista bíblico, quanto do ponto de vista aí filosófico, tá? Então, que Deus nos abençoe. Sei que eu já extrapolei o tempo, não sei se alguém tem uma pergunta. Creio que não, né? Então, por favor, Cleiton. Com base no outro slide anterior a esse, no finzinho ali, partindo esse penúltimo fala sobre a guerra. Aqui. Né? Tá. E a normalidade, a posição de Deus é considerado um inimigo, né? E aí no slide seguinte, no slide eu só coloco como a Bíblia, ela é referência. Sim. Então, nosso contexto de crente, teólogos, entre aspas, mas não toda discussão, não digo no campo da ideia, mas não toda discussão assim que eles falam que é uma discussão sadia. Como é que a gente faz porque está uma facilidade muito grande hoje de eles rasgarem a Bíblia sem vergonha nenhuma. Então, a gente começa uma conversa e a gente tenta fazer a introdução da palavra, né? Num dado momento da conversa. Quando a gente acha que está ganhando confiança ali, a gente começa a introduzir a palavra. Sim. E logo você já leva uma rasteirona, entre aspas, porque a palavra de Deus ela é jogada no lixo de uma forma totalmente assim, sem vergonha nenhuma. Assim. Porque eles vão falar, Cleiton, com todo respeito, você não entendeu. Eles vão, né, alguém pode falar. Você está citando a Bíblia, mas deixa eu só te lembrar uma coisa. Eu não sou crente, cara. Eu não sou crente, cara. Deu para entender? Eu não sou crente. Então, quando você cita a Bíblia, para mim é como se você estivesse citando o gibi da Turma da Mônica. Entendeu? Não vou acreditar. Tenta por outra via, porque desse jeito eu não vou conseguir. Eu já deixei claro para você, não sou crente, ou seja, não acredito na Bíblia. Tenta por outro caminho aí. Porque o mesmo horror que a gente às vezes vê, essas coisas da TV voar, estava até vendo esse tempo atrás, às vezes daquela deputada, aquela da Guardiola também. Sei. Ela é bem contra o feminismo. Ela é polêmica. Sociais, coisa do gênero, feminismo, porque parece uma coisa do show. Da mesma forma que a gente acha um baita de um absurdo as coisas que escreveu, e olha quando foi escrito essas coisas. É bem contemporâneo, né, tal. Eles também, eles olham na contrapartida, eles olham na palavra de Deus também como um absurdo. Sim, são cosmovisões em conflito, né? São visões diferentes. Não tem como comungar disso. Faz nessa discussão, não digo no campo das ideias, mas Assim, na verdade, assim, toda discussão, debate ou conversa vai estar em algum nível no campo das ideias. Porque a esperança nossa é que Deus nos use a despeito da nossa pequenez, né? Da nossa, às vezes, falta de preparo, e que Deus coloque, de alguma forma, palavras em nós para que gere algum tipo de ponte e faça aquela pessoa pensar. Obviamente, há uma responsabilidade individual e coletiva por parte da igreja de se preparar para enfrentar esses desafios, e esse preparo não é só acadêmico, é acadêmico também. E quando eu falo acadêmico aqui, por favor, todo mundo está incluído nessa, tá? Todo mundo. Acadêmico eu falo assim, você tem que conhecer a Bíblia para poder falar.
Obviamente, se a pessoa lá tem, sei lá, doutorado, ela vai falar de um jeito. Se a pessoa, de repente, é um cristão ou uma cristã, né, que estudou até a 2ª série, do mesmo jeito, cada um dentro dos seus limites, tá? E nada garante que a pessoa acadêmica vai ter mais sucesso do que a pessoa que estudou menos. Não é nada disso, tá? O cristianismo não é uma religião de elitização acadêmica, que quem é mais é quem estudou mais, dentro ou fora da igreja. Obviamente, existe a responsabilidade de todos nós, de nos prepararmos mais com a Escritura. Então, responsabilidade nossa, buscar mais em termos de estudo da palavra e em termos de preparo espiritual, né? Orar mais sobre isso. Uma coisa é quando você conversa com alguém e você orou antes pedindo a direção de Deus. Não estou falando que vai ser mais fácil, não, mas é diferente. Você se sente mais preparado, claro, pela graça de Deus. Então existe essa questão da nossa responsabilidade. A outra parte é confiar totalmente na soberania de Deus. A gente não vai conseguir converter ninguém, mas o que cabe a nós é testemunhar, né? É claro que os irmãos que estudam mais uma área que, né, aquela palavrinha estranha, né, apologética. Apologética que é o quê? É tentar entender como que rola um papo evangelístico, né? Então, é possível sim, você é um cristão, conversar com alguém que não é cristão, é defensor do movimento LGBT, é feminista e é anticristão. É possível sim que as primeiras conversas, a Bíblia, né, se você levar uma Bíblia debaixo do braço, você fala assim, Nilson, mas aí você está falando para a gente não ser crente? Não é isso, é para ser inteligente. Inclusive eu acho que a Bíblia nos ensina a agir desse jeito. A pessoa chamou você para tomar um café com ela, para tomar um milkshake, e ela quer se abrir com você, ela tem um pensamento completamente diferente do seu. Pede para que Deus te dê sabedoria para usar os princípios bíblicos, sem necessariamente, nessa primeira conversa, citar textos bíblicos, né? Então você pode, de repente, quem sou eu, né? Mas dando alguns exemplos, a pessoa chega para você e fala, Cleiton, mas não acredito na Bíblia, não acredito que eu vou ser feliz se eu seguir a Jesus Cristo, né? E eu acho que o certo é isso mesmo que eu estou fazendo. Quem define o meu sexo sou eu, quem define o meu gênero sou eu, e é assim que eu quero viver. Você pode fazer algumas perguntas para fazê-la pensar. Tá, mas o que você busca no fim de tudo? Vamos supor que ela responda, felicidade. O que eu quero é ser feliz, né? O que eu quero é ter alegria, tá? E aí você chega um pouco mais, olhando nos olhos, né? Você é feliz? De repente é uma pergunta que pode fazê-la pensar, né? O que é ser... Explica para mim, agora você que está perguntando para ela. O que é ser feliz? E deixa ela falar. Muito da boa apologética consiste em primeiro ouvir. Falar e depois, cara. Argumento, debate, sabe aquele programa Vejam Só? Calma, esquece. Ouve primeiro. Tá, você falou que eu não vou ser feliz, tudo bem. Explica para mim 2 coisas só. O que é felicidade, mas ela tem que explicar bem explicado para você. Tá? E, em segundo lugar, explica para mim, você é feliz? Sério, você é feliz? Deixa ela pensar e ela responder. De repente, você pode colocar uma pulga atrás da orelha e falar assim, olha, o meu tempo está acabando, mas vamos marcar na próxima semana, eu e você, e com o homem, conversa isso com o homem, por favor, tá? Não vai, enfim, vocês entenderam, né? Conversando, batendo papo com o teu brother lá. Então, próxima semana, eu pago, e a gente vai ficar mais 1 hora conversando. Eu quero que você entenda agora o que eu defino como felicidade e o que a Bíblia fala de felicidade. Eu deixei você falar, agora depois na próxima eu vou falar. Ou seja, dá para utilizar princípios, claro que eu estou dando um exemplo assim, muito tosco, muito bobo, mas é possível sim fazer pontes. Quando você consegue fazer uma ponte com a pessoa, depois que você fez a ponte, aí você começa a introduzir aos poucos a Bíblia. Mas se antes não teve a ponte, né? Se chegou uma pessoa que é muito diferente de você, né? E aí você já faz questão de repente ficar longe e olhar meio assim, cara, esquece, não vai ter ponte, né? O que difere eu da Judith Butler? O que difere vocês da Simone de Beauvoir? Uma coisa só, a graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, eu seria pior, mas muito pior. Né? Então, entender isso faz você ter uma identificação. Ele continua sendo um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus.
O que ele precisa é da manifestação da misericórdia e da graça de Deus, você falando de Cristo para ele. Agora, se não tiver, eu vou usar uma palavrinha aqui, né, que eu gosto de ser intencionalmente, politicamente incorreto. Isso pode ser pecaminoso às vezes, tá? Mas tem uma palavrinha aí que eu fico meio com o pé atrás, mas vou usar ela aqui. A turma sempre fala, né, empatia, né? A turma faz um coração, empatia, mas usando no sentido correto, né? Se não tiver uma certa empatia com a pessoa, proximidade com ela, você não vai conseguir nem conversar com ela. Né? Então, acho que um dos grandes desafios é esse. Né? Se entrasse uma pessoa muito diferente, né, na igreja, como que a gente, né, no final do culto, ela entraria e sairia sem ninguém apertar a mão e conversar com ela, ou não? De repente ela fala, ó, continuo gostando de vocês cristãos, mas pela primeira vez na minha vida eu fui numa igreja e teve uma turma lá que conversou comigo meia hora, cara. Inclusive ofereceu carona. Claro que estou dando um exemplo geral, tá? Não é para oferecer carona para todo mundo, não. Inclusive hoje a gente veio no Uber com o cara era complicado. Mas enfim, a Fernanda ficou com medo. Mas espero ter ajudado alguma coisa. Glória a Deus. Eu aprendi como lidar, porque a maioria das pessoas sabe, eu vivo esse problema, entendeu? E não é fácil, né? A gente sofre pra caramba como pai, a gente sofre. Então, assim, muito obrigado a Deus, ao Espírito Santo, primeiramente, e depois ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, que a esperança é que seja, né, no meio dessas palavras estranhas aí que às vezes usa ali, que tenha sido útil de alguma forma. Mas aos poucos tem sido produzido material nesse sentido, né? Lá na nossa igreja, lá na freguesia, o pastor que é colaborador, o reverendo Felipe Fontes, ele tem no YouTube uma palestra assim, mais profunda, né? Só você procurar lá, Ideologia de Gênero, Felipe Fontes. Você vai ter ele tem outras ênfases também, né? E algumas partes dessa palestra eu peguei de um estudo que ele deu na nossa igreja. Depois coloquei outras coisas. Felipe Fontes, é interessante. E tem um ou outro livro que está sendo, né, tem uma coleção da editora Fiel, de aconselhamento, que tem uns 3 ou 4 livretos que falam sobre esse tema, que é bom você ler e às vezes presentear alguém. E termino só, tem um livro do Kevin DeYoung, da editora Fiel, o nome dele é Kevin DeYoung. Ele não fala exatamente de ideologia de gênero, o nome do livro é Homossexualidade à Luz da Bíblia. Esse livro é fantástico, inclusive é para você estudar, e é um livro típico para você presentear alguém, tá? E aí eu lembro de outro, o último, prometo que é o último, Deus Odeia os Homossexuais, da editora Fiel também. Um testemunho de um pastor, verdade, né, homem de Deus, mas que teve problema e ainda, né, sente, porque esse problema provavelmente, assim como os problemas que você tem, não é assim, aceitou a Cristo nunca mais. Alguns podem acontecer assim. Às vezes você é convertido e antes tinha um problema com bebida, e é possível, sim, claro que eu conheço algumas pessoas que são assim, nunca mais bebem na vida, mas não é que todo mundo que é assim, né? Tem outros que continuam e vão experimentar esse desafio até o último dia da vida dele aqui. Assim como você, provavelmente, a não ser que você seja, daqui a pouco você vai ser arrebatado. Se você não for igual Elias, vai ser arrebatado daqui uns 2 minutos, você luta contra pecados. Então, uma pessoa que lutou contra o homossexualismo, provavelmente, ela vai lutar contra esses impulsos mesmo depois da conversão. E esse livro, Deus Odeia os Homossexuais, é uma pergunta, uma interrogação. É de um pastor do Ministério Fiel, né, lá dos Estados Unidos, do Gospel Coalition, e ele narra ali um pouco da sua luta. É um típico livro também que você pode apresentar. É claro, você lê e apresentar para um amigo teu, alguém da família que luta esse tipo de luta. Tá?
Sim, é porque é um desafio. Esse, assim como outros temas, são desafios, né? São desafios. Não é um tema gostoso de se falar, assim como outros temas também, né? Sim. Não é fácil, não é fácil. E não significa que quando a senhora souber o que... né, só um exemplo. Quando a senhora tiver o preparo, e agora eu tenho preparo, não significa que isso vai ser aceito. Provavelmente é burdoado em cima, a gente conhece. Quem é professor, quem é diretor de escola sabe bem como é que é isso, né? Se em escolas que são cristãs tem esse desafio, imagina só em outros tipos de escola, né? Então a batalha é gigantesca, na família, na escola, no trabalho. Eu acho que tem desafios. Eu acho que existem desafios, né? É interessante saber o que ele quis dizer, né, com esse receber, né? A gente vai conversar ou vai, né? Enfim, aí entra em várias outras questões, né? Mas é um desafio. É isso? Tem mais alguma questão? Eu sei que vocês queriam ficar até umas 2 da manhã, mas a gente vai ter que dormir. Brincadeira. Obrigado aí pela paciência, viu? Que Deus abençoe.